noite, amados irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso bondoso Deus mais uma vez nos conduz até a sua santa casa para juntos podermos prestar culto que só a Ele é devido. Para tanto, neste momento inicial, gostaria de pedir que você pudesse baixar a sua fronte para que assim possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, ó Pai, nos achegamos diante do Senhor, diante da Tua presença santa, Tu que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Tu és o único Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador, sustentador e preservador de todas as coisas. Nós te bendizemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nossas vidas, mais um dia, pelo cuidado do Senhor demonstrado para com o teu povo, cuidado este que é visto e evidenciado por o Senhor nos ter preservado, pelo teu Santo Espírito nos ter conduzido até a tua santa casa, para que no propósito para o qual nós fomos criados, juntos, como povo do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós, os nossos filhos, a família da aliança, nos achegarmos diante do Senhor, nos achegarmos com ousadia diante do teu trono de graça, por intermédio de Cristo Jesus, para juntos prestarmos culto que só a ti é devido. Para isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus conduza a cada um de nós, Senhor Deus, separe a nossa mente, o nosso coração daquilo que é externo, que estejamos então todos voltados para honrar e glorificar o teu santo nome em tudo aquilo que faremos aqui esta noite. Na leitura da tua santa e autoritativa palavra, nos cânticos que serão entoados, nas nossas orações, bem como também na pregação da palavra do Senhor, do qual nós ouviremos e certamente seremos alimentados por ela. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo que faremos aqui, que tudo redonde tão somente na glória do teu nome, que o culto que aqui será prestado chegue diante da tua presença com um aroma suave, porque é feito por intermédio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, e auxilia-nos em tudo nesta oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Peço que a amada igreja possa se colocar de pé e abra sua Bíblia no Salmo número 22, onde nós faremos, na verdade, uma leitura alternada deste Salmo. Salmo de número 22, uma leitura de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Salmo 22, leiamos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e nos livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou velho e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor e livrei ele, salvei ele em Jacó. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos todos me cercam, povos todos de razão me rodeiam. Contra mim abrem a boca
como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei como água de todos os meus ossos descontinuados. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Anjos me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam os corpos. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão na minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Meus irmãos declararei, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocupou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o Rei, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Podeis assentar, irmãos. Peço que você abra agora o seu inário, para que juntos louvemos o nome do nosso Deus com o hino de número 4, culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sou benefício.
Amém. Irmãos, a instrução da parte do Senhor para nós neste momento de confissão e contrição de pecados se encontra em 1 João, no capítulo 3, nos versos 4 e 5, que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Amém. Irmãos, neste momento nós temos a oportunidade, diante do nosso Deus, de baixar a nossa cabeça, nos arrepender dos pecados que temos cometido continuamente contra Ele, certo de que em Cristo Jesus nós encontramos perdão para este pecado, sabendo que também aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança a misericórdia da parte do Senhor. Por isso eu peço que você nesse momento baixe a sua cabeça e assim possa orar inicialmente ao nosso Deus. Depois nós quedaremos em silêncio com uma oração audível. Ao Senhor, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nos achegamos diante da Tua presença santa em oração, desta feita para rogar da parte do Senhor o perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes, ó Pai, temos quebrado a Tua lei, temos feito aquilo que não convém, temos pensado aquilo que não deveríamos, pecamos contra o Senhor com palavras, com ações, com nossos pensamentos, com a nossa língua, ó Pai. Tantas vezes desobedecemos a instrução da parte do Senhor para nós. Tantas vezes, ó Pai, mesmo sabendo quem o Senhor Deus é, mesmo sabendo tudo aquilo que o Senhor Deus fez para conosco, ainda assim, não poucas vezes nós pecamos contra o Senhor, quebramos a Tua lei. Por isso nós nos envergonhamos, ó Pai. Como a Tua palavra mesmo diz, nós coramos de vergonha. Nós nos ajoelhamos, colocamos o rosto, a nossa boca no pó, porque somos pecadores, indignos de sequer estar diante da Tua presença. Mas também nós levantamos o nosso rosto, nós olhamos para o céu com a esperança, nós nos achegamos confiadamente diante do Senhor, porque por providência Tua, nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, nós temos um mediador, a saber, Cristo Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que tendo nos amado antes da fundação do mundo, por causa do grande amor que teve para conosco, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele se fez homem, desceu até esta terra, sofreu o que sofreu, padeceu em nosso lugar, morreu a morte de cruz e derramou aquele sangue precioso, para que sangue este derramado fosse aspergido sobre a nossa cabeça, e assim então o nosso pecado fosse perdoado. Não somente isso, Ele descendo até esta terra obedeceu ao Pai em tudo, cumpriu toda a lei em nosso lugar, para que assim então nós não fôssemos condenados. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas nós bendizemos ao Teu santo e excelso nome por causa de Cristo Jesus, por esta grande obra em nosso favor. Nós Te bendizemos porque nós temos um sumo sacerdote que também se compadece das nossas fraquezas.
conhece a nossa condição e nos auxilia, nos sustenta, nos levanta e nos ajuda, por intermédio do seu Santo Espírito, dia após dia, a vivermos vidas santas e agradáveis diante da tua presença. E gratos ao Pai por este perdão alcançado nele, nós te pedimos que o Senhor Deus nos ajude, dia após dia, a sermos fiéis diante do Senhor. Nós que nos arrependemos do nosso pecado, que assim então mudemos o nosso comportamento, nós deixemos as velhas práticas e possamos passar então a andar em novidade de vida, possamos andar de maneira coerente com as Sagradas Escrituras, que é a tua santa e autoritativa palavra para nós. Tem misericórdia, ó Pai, do teu povo. Nós nos achegamos aqui clamando pelo teu nome, certo de que o Senhor Deus é poderoso e é fiel para perdoar todas as nossas iniquidades. Obrigado, ó Pai, por tão grande favor. Nós nos alegramos, nós bendizemos o teu nome, nós cantamos, porque a nossa alma se alegra pelos maravilhosos benefícios do Senhor em nosso favor. Nos ajuda, ó Pai, nos auxilia, fortalece o teu povo, aqueles que ainda se encontram em pecado grave, distantes do Senhor, que o Senhor Deus os converta, onde quer que estejam. O teu Santo Espírito trabalhe no coração deles para que percebam aquilo que tem feito, percebam a sua condição, percebam que precisam urgentemente de Cristo Jesus, pois essa é a maior necessidade do homem. Não é dinheiro, não é salário, não é trabalho, não é família. Todos os homens precisam de Cristo Jesus, pois só nele há perdão de pecados. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Seu Deus, tenha misericórdia então, ó Pai, daqueles que ainda andam perdidos neste mundo, mas que são eleitos de Deus, que tu a seu tempo faça-lhes ouvir a sua voz, para que adentrando aqui dentro desta casa, possam também, juntamente conosco, bendizer e louvar o teu nome. Para nós pedimos que o Senhor Deus nos fortaleça então. Guarda os nossos pés, guarda a nossa boca para não pecar contra o Senhor. Pelo contrário, que o nosso coração se encha sempre de louvor, de alegria, e nós estejamos sempre dispostos a cumprir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nisto, tem misericórdia de nós e exalta o teu nome por meio dos nossos lábios aqui no meio da tua congregação. Essa oração que nós te fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos possam ficar de pé para que juntos, em uma só voz, façamos a leitura do Salmo de número 86, dos versos 8 até o verso 13. Salmo 86, verso 8 ao verso 13, leiamos em uma só voz. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Entendendo tudo isto que o Senhor fez para conosco, nós temos a oportunidade agora, diante do nosso Deus, de louvarmos o nome dele. Nós faremos isso entoando o cântico. Teu povo
entoando o Salmo de número 96. É o teu povo,
podem assentar. Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, traz a seguinte instrução da parte do Senhor para nós, dizendo que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. O que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém. Nós temos como instrução da parte do Senhor para nós, neste momento, a oportunidade diante dele de depositarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, sabendo que tudo que nós temos vem da mão do próprio Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem dá o nosso trabalho, nos dá vida e saúde, e assim então Ele exige de nós uma pequena parte, uma pequena porção daquilo que Ele mesmo nos concede, 10% do nosso salário, e exige também de nós ofertas, com coração grato, não apenas com obrigação, porque sabemos que tudo vem dele e também nas suas próprias mãos nós o entregamos. Assim então, se você veio preparado para este momento, você possa então, enquanto nós entoamos o hino de número 57, fonte de tudo bem, depositar aqui os seus dízimos e ofertas. Semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com bem fazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o orvalho e a fresca viração. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Na flor silvestre e a estrela brilhar, os ventos lhe obedecem e o bravo mar também. As trajes avezinhas, o seu cuidado vem. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. A nós, porém, seus filhos, revela mais amor, mandando a este mundo o Filho Salvador. A nós, trazendo herdeiros de tudo quanto tem, na redenção perfeita que dele nos provém. De todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, Deus maravilhoso, Criador e sustentador de todas as coisas, obrigado, ó Pai,
por todas as bênçãos do Senhor derramadas sobre a nossa vida. Te bendizemos por tudo que fizemos até aqui. Te bendizemos pela oportunidade de prestar culto ao Senhor, de lermos a Tua Santa Palavra, entoarmos louvores ao Teu nome, de depositarmos diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado, ó Pai, por todo o cuidado do Senhor demonstrado para com o Teu povo. Vemos isso em todas as áreas da nossa vida, desde o dia do nosso nascimento, desde ainda no ventre de nossa mãe. O Senhor Deus tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Isso tem se demonstrado dia após dia na vida do Teu povo, onde o Senhor Deus sustenta a cada um de nós com a Tua mão poderosa. Primeiramente, o Senhor Deus providenciou a nossa maior necessidade, a saber, Cristo Jesus, nos livrando do império das trevas, nos transportando para o reino do Filho do Seu amor. Mas o Senhor Deus também, como Pai amoroso, cuida dos Seus filhos. O Deus nos tem dado saúde, nos tem dado alimento, nos tem dado trabalho, sustento dia após dia. Não tem faltado pão na casa de nenhum dos Teus servos, como jamais tem faltado em todos estes anos. O Seu Deus tem cuidado, desde os povos antigos, desde Israel, desde os nossos pais. O Senhor Deus tem sustentado o Teu povo. Ainda assim o faz e o fará até a vida de Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por tamanho privilégio, por tantas bênçãos que o Senhor Deus derrama em nosso favor. Te bendizemos pela disposição que o Teu Santo Espírito coloca no coração dos Teus servos, para que assim, com coração grato, não apenas atendendo a uma ordenança, mas com gratidão no nosso coração, nós entregamos diante do Senhor as nossas ofertas e dízimos. Que assim então, sendo recebido, seja tudo isto administrado pelos pastores e presbíteros, pelos conselhos dessa igreja, de forma fiel, a fim de engrandecer o Teu nome, a fim de servir como auxílio para o anúncio do Teu Evangelho. O Teu nome seja pregado em todas as instâncias, em todos os locais aqui nesta terra. Para isso também, dentro deste propósito, que o Teu nome seja glorificado e haja salvação de perdidos, e haja então salvação de pecadores, edificação da Tua igreja, que tudo isto seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, aqueles também que ainda não tiveram a oportunidade de depositar diante do Senhor seus dízimos. Que o Senhor Deus providencia a cada um deles o trabalho, o sustento que é necessário, para que, tendo este sustento, lembrem-se do Senhor e da sua benevolente mão, e assim também então depositem diante do Senhor os seus dízimos e ofertas. Abençoa-nos, ó Pai, e neste momento especial agora, nós te pedimos que o Senhor Deus fale conosco por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor Deus prepare os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus não retire a nossa atenção da pregação da Tua palavra, a despeito de qualquer coisa externa que tente nos influenciar. Que o Senhor Deus mantenha os nossos olhos abertos, a nossa mente ligada ao Senhor. Que estejamos também corações dispostos ao ouvir essa palavra, nos tornarmos praticantes dela. Ajuda-nos, ó Pai, como também te rogamos a Tua rica bênção sobre o Teu servo Reverendo Heraldo, aquele que é responsável, o pastor desta igreja, para trazer a palavra do Senhor para nós. O Teu Santo Espírito então encha com ousadia, com sabedoria, discernimento, temor e tremor do Senhor, para com intrepidez anunciar o Evangelho de Cristo. E assim então que sejamos alimentados, sejamos fortalecidos e edificados para o glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, tem misericórdia de nós, na oração que nós fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido então o Reverendo Heraldo para que assim façamos do culto na pregação da palavra de Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em vossas vidas. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 16.
dia, quando nós pudermos, com a graça do Senhor, forrar o nosso tempo e botar no ar, e a gente vai escutar menos desses sons. Atos 16. Vamos ver os versículos 11 a 15. Atos 16. Vamos ver de 11 a 15. Diz assim o texto bendito do nosso Deus. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Senhor nosso Deus, Senhor da palavra, nós bendizemos o Teu nome porque temos a oportunidade de ler esta palavra. E não somente ler, mas também de compreendê-la, porque a ação do Teu Santo Espírito sobre nós faz com que isso aconteça. E queremos nesse instante te rogar que o Senhor fale ao nosso coração, como o Teu servo disse aqui. Senhor, que o Teu Espírito, agindo sobre nós, nos faça compreender desta palavra, desde a leitura até a exposição no final dela, e que assim sejamos transformados para a glória bendita do Teu santo e excelso nome. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é cheia de eventos que tratam sobre providência. Aliás, existe até um certo dizer que fala, em certa medida, de providência. Um dizer que as pessoas gostam de falar e diz assim: está no lugar certo, na hora certa. Ou está no lugar errado, na hora errada. E um dos eventos que falam sobre a providência de Deus no que diz respeito a estar no lugar certo e na hora certa, providos por Deus, é um evento também deste livro de Atos, capítulo 8. No capítulo 8 deste livro de Atos, a partir do versículo 26, nós vemos a história de um eunuco etíope, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor das sagradas escrituras. E veja, imagine este eunuco viajando em sua carruagem, sob o calor daquele deserto, voltando de Jerusalém, porque naquela época as pessoas que eram adeptas ao judaísmo, prosélitas, que eram prosélitas, elas sabiam que o lugar de adoração era o templo em Jerusalém. Então elas
mulheres saíam de onde elas moravam e iam até o templo em Jerusalém para adorarem a Deus. E lembre-se, nessa época a adoração era feita através de sacrifícios. Em Atos capítulo 8, este eunuco saiu da região onde ele trabalhava, talvez morasse lá, ali na região da Etiópia, e foi até Jerusalém para prestar sua adoração a Deus. Ele, oficial da rainha de Candace, administrador do tesouro real, podemos até dizer que seria como se fosse alguém que trabalhasse na Secretaria de Fazenda, da Fazenda, do Estado, do país. E este homem vem em sua carruagem, voltando à sua terra e demonstrando a sua sede de conhecer a Deus. E aí eu vou pedir para você abrir no capítulo 8 de Atos para nós entendermos melhor essa história. Deixe marcado o capítulo 17 e vá para o capítulo 8 de Atos. Veja, esse homem estava retornando de Jerusalém, vindo da sua adoração, e Deus, de forma providente, decide falar com Filipe, recém-eleito diácono e responsável por evangelizar a região norte, ali da terra prometida, de Israel. E Deus fala a Filipe, versículo 26, do capítulo 8, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito Santo, a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então Filipe, correndo, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Veja, esse etíope, adepto do judaísmo, havendo adorado a Deus no templo, estava agora retornando à sua casa, à sua região, e por providência de Deus, ele se encontra com Filipe, o diácono Filipe. E o Espírito diz a Filipe: acompanha ele. Filipe acompanha, vê que ele está lendo o profeta Isaías. E aí Filipe diz: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco diz assim: como eu vou entender se não há quem explique? Eu não sei dizer, a passagem que ele lia era Isaías 53. Eu não sei dizer se o profeta nessa passagem está falando de si mesmo ou de outra pessoa. Isaías 53 fala exatamente do chamado servo sofredor, que alguns teólogos, inclusive judeus, entendem que o texto fala sobre o povo de Israel. Nós compreendemos, em especial, que esse texto fala sobre o servo sofredor, Cristo Jesus, o Messias, o ungido, o escolhido para libertar o povo. Ele que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele que padeceu por conta das nossas iniquidades. Ele sim que por conta das feridas dele nós fomos sarados. Ele sim que carregava sobre si o castigo que nos traria a paz. É disso que o texto fala. E o que acontece, meus amados irmãos, é que Filipe sobe nessa carruagem e a partir do texto de Isaías 53 começa a anunciar Jesus Cristo ao eunuco. E isso é importante porque no judaísmo
não existe a figura de Cristo Jesus. Não existe. O judaísmo ainda está arraigado àquelas velhas práticas, aos sacrifícios, às cerimônias de purificação. Está ligado a todas essas coisas. Eles não entendem o cumprimento de tudo isso em Cristo Jesus. Portanto, Filipe passa a anunciar a Jesus Cristo. Até que chegou o momento, no versículo 38, em que, havendo encontrado ali água, o eunuco pede para ser batizado. E no versículo 38 diz: então, mandou parar o carro, o eunuco mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aquele eunuco, meus irmãos, estava no lugar certo, na hora certa, para que lhes fosse anunciada a mensagem do Evangelho. Mas isso não aconteceu, como as pessoas gostam de acreditar, por acaso. Isso aconteceu porque Deus conduziu tanto o eunuco quanto Filipe até aquele lugar, para que o eunuco fosse evangelizado. O que aconteceu então naquele deserto também acontecem às margens de um rio situado lá na cidade de Filipos, no texto que nós lemos de Atos, capítulo 16. Deus conduz todas as coisas exatamente para que uma mulher chamada Lídia se convertesse ao Evangelho no lugar certo, na hora certa. Esse texto de Atos 16, de 11 a 15, nos mostra a entrada do Evangelho, do cristianismo na Europa. Vocês devem se lembrar nas exposições anteriores que eu fiz aqui, que Paulo, anteriormente, conduzindo ali a Timóteo com ele e também a Silas, depois daquele rompimento entre Paulo e Barnabé, ele desejava ir para a região oeste da Judeia, mas foi impedido pelo Espírito de assim fazer. Acho que vocês se lembram que eu expliquei isso. E foram conduzidos até chegar a Troade, saindo da Ásia e quase entrando na Europa. Em Troade, então, Paulo tem a visão daquele varão macedônico que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí de Troade, então, ele segue, como diz o texto aí no versículo 11 do capítulo 16, até a Samotrácia, Neápolis, até chegar a Filipos, entrando na região da Europa. Então, a partir desse texto, nós começamos a ver o cristianismo chegando à Europa, à região chamada de Macedônia. E Lucas registra muito bem aqui qual a cidade, a primeira cidade que foi especialmente evangelizada por estes homens: Paulo, Silas, Timóteo e quem está escrevendo o livro, que é quem? Lucas. Esses 4 homens. Eles chegam até essa cidade chamada Filipos. Agora veja, tudo isso está acontecendo exclusivamente pela condução do Senhor. Porque Paulo não havia planejado de ir para essa região. Paulo havia planejado ir para outro lado. E Deus está conduzindo tudo com sua mão poderosa, com o seu poder invisível, orquestrando isso para salvar pessoas ali em Filipos, na região da Europa. Isso nos leva a compreender a ideia, a proposição desse sermão de hoje, que é a seguinte: a salvação é obra soberana de Deus, que se manifesta na proclamação do Evangelho, na transformação de vidas
e na fundação de comunidades missionárias. Nós vamos ver isso hoje a partir desse texto. A primeira verdade e o primeiro fato que nós precisamos entender nesse texto é o seguinte: o Evangelho, ele rompe barreiras geográficas e culturais. E é exatamente esse o sentido daquele versículo que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus conduz todas as coisas para que não importa barreiras geográficas, não importam barreiras culturais, o Evangelho ele venha se espalhar, se expandir. Deus guia soberanamente os seus servos exatamente para romperem essas barreiras humanas e alcançarem aqueles que Deus mesmo escolheu. Paulo e sua equipe viajam então rumo a Filipos. Paulo parte de Troade e chega a Filipos, que é uma colônia romana de destaque. Filipos havia recebido um destaque especial por parte do Império Romano. Veja, o Império Romano dominava as regiões e transformava as regiões em províncias deste império. Filipos era especial por quê? Porque Filipos recebeu uma distinção, como se fosse um título de distinção, onde aquela cidade, Filipos, eles tinham autonomia em seu governo, não era simplesmente um governo local, e por isso respondiam diretamente a Roma. É como se dissesse que Filipos, apesar de não estar na região da Itália, mas era tratada como uma cidade, como se fosse uma cidade italiana. Então ela tinha essa distinção, ela era especial. Por conta disso, pessoas importantes iam morar em Filipos. Então você tinha militares que se aposentavam, ou militares que eram veteranos, e eles decidiam morar em Filipos. E a cidade passou a se desenvolver. Este nome Filipos foi dado pelo pai daquele grande homem chamado Alexandre o Grande. O pai de Alexandre era Filipe da Macedônia. Ele resolveu colocar o seu nome para demonstrar esse símbolo do poder romano. Paulo então decide ir a Filipos, versículo 12. E dali, em Filipos, ele permanece alguns dias. Bendito seja Deus por isso. Porque a evangelização, meus amados irmãos, muitas vezes ela não dá frutos instantâneos. Ela não dá frutos imediatos. Então foi necessário que esses homens chegassem ali, pregassem o Evangelho, que eles pudessem estar ali falando da palavra de Deus, que eles pudessem aos poucos serem conhecidos por aqueles habitantes ali como pessoas cristãs e que tratavam e que falavam sobre o verdadeiro Evangelho, sobre a palavra da verdade. Até que o texto nos deixa claro de que ali não havia uma sinagoga. Versículo 13. Veja o que diz. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Você deve se lembrar, meu amado irmão, nas exposições anteriores, que os apóstolos, quando chegavam nas cidades para evangelizar, eles faziam isso nas sinagogas. Acredito que você deve se lembrar disso. E ali eles falavam entre judeus e também entre gentios, que eram prosélitos. Falavam nas sinagogas, um lugar dedicado à adoração a Deus. Mas aqui em Filipos, a situação é diferente.
Não havia ali uma sinagoga, porque no sábado, no momento de falarem da palavra de Deus, eles foram para fora da cidade, para junto de um rio. Existia uma lei judia que estabelecia que onde tivessem pelo menos 10 homens judeus, ali deveria se estabelecer uma sinagoga. Então, se não havia sinagoga em Filipos, que é o que nos parece, não haviam então muitos judeus. Mas isso não impediu Paulo de falar a mensagem do Evangelho. Ele vai até aquele lugar que Lucas diz, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E ele vai ali para falar da palavra de Deus. Então, o primeiro fato que nós vemos na evangelização, na ação soberana de Deus, em chamar aqueles que são seus escolhidos, é que o Evangelho ele rompe barreiras geográficas e culturais. Então, não havia necessidade de que houvesse uma sinagoga para que o Evangelho fosse pregado. E não havia ali uma barreira geográfica ou cultural, por esta ser uma cidade que não estava no planejamento, para que o Evangelho também fosse pregado. Os servos de Deus, eles vão adiante, pregando o Evangelho onde quer que seja. E isso para nós é uma exortação. Porque às vezes nós colocamos muitas condições para falar do Evangelho. Às vezes nós colocamos muitos sis para poder falarmos da palavra de Deus. A igreja precisa entender que o Espírito, ele mesmo pode conduzir suas missões para além dos limites institucionais. Não havia sinagoga, não havia uma instituição firmada para a adoração ao Senhor, mas mesmo assim o Evangelho foi pregado. A palavra do Senhor foi falada. O segundo fator que nós vemos nesse texto é que o Evangelho é proclamado com fidelidade e com humildade. Volte seus olhos para o versículo 13, continuando, que nos diz: e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. A proclamação fiel da palavra de Deus, meus amados irmãos, é o meio ordinário para a salvação. Para que haja de fato conversão, justificação, transformação, precisa haver a pregação da palavra de Deus. Então, Paulo senta-se ali para falar a essas mulheres, e o fato de sentar até nos lembra aquele estilo rabínico de sentar e explicar da palavra de Deus de forma acessível, de forma que as pessoas entendessem, inteligível, mas demonstrando também a sua humildade. É como se Paulo dissesse assim: não, só tem essa pedra ali no beijo do rio, mas ali mesmo eu sento e ali eu falo, porque o que importa é falar da palavra de Deus. O registro é de que esses 4 homens evangelizaram essas mulheres, porque ele diz: assentando-nos, falamos às mulheres. Mostra que a equipe, que ambos estavam envolvidos na proclamação do Evangelho. É interessante porque esses 4 homens estavam evangelizando ali somente mulheres. Só tinham mulheres no lugar de oração. Interessante, né? Quando eu li isso,
eu me lembrei que nas igrejas evangélicas tem mais mulheres, não é? Tem mais mulheres. Espero que não seja por causa da dureza do coração dos homens. Mas esses homens falaram a essas mulheres. Talvez no contexto judeu tradicional, isso ia ser um problema. Isso ia ser um problema. Mas o que eu quero é que você perceba que Deus, Ele age nas coisas comuns, conduzindo tudo para que o Evangelho seja pregado. Eles estavam acostumados a andarem na região da Ásia, que é a região lá de Jerusalém, falarem dentro das sinagogas, falarem a judeus, falarem a gentios que conheciam o judaísmo. Eles estavam acostumados a isso. Mas em Filipos essas coisas elas mudam. Elas mudam. Não há uma sinagoga com adoração a Deus. Não há ali então um púlpito para falar da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Não há ali judeus, pelo menos não descritos no texto, para ouvirem da palavra de Deus. O que há ali são mulheres na beirada do rio, mais atentas às palavras de Paulo. Talvez, num contexto de judeus mais ortodoxos, eles dissessem, não, aqui não dá certo. Vamos então procurar uma outra cidade, vamos seguir a outra cidade. Só que servo faz aquilo que o Senhor manda. Deus estava conduzindo para que a mensagem fosse pregada ali. Aquele era o lugar certo e a hora certa para que a mensagem fosse pregada. E eles fazem isso, escute, eles fazem isso com toda a simplicidade, com toda a fidelidade e com toda a humildade, sentados à beira do rio. Ou seja, não tem espetáculo. O que tem é fidelidade ao conteúdo da palavra de Deus. Pregação simples, direta, verdadeira, mas inteligível. As pessoas conseguiram entender. Isso é interessante porque hoje nem todo mundo entende assim. Hoje a ideia que se tem em muitas igrejas é que para que a palavra seja pregada, são necessárias muitas coisas. Para que a palavra seja pregada, é necessário haver uma música que envolva as pessoas, que elas se sintam bem e elas possam ouvir a mensagem ser pregada. Para que a palavra seja pregada, é necessário que eu fale termos mais coloquiais, para que as pessoas entendam. Eu não quero dizer com isso que não tem que contextualizar a mensagem. Tem. Contextualizar tem, mas mudar a mensagem completamente? Não. Para pregar a palavra, eu preciso diminuir as luzes. É bom se sentir bem, se sentir ali aconchegado. Que bom. Isso é pragmatismo, meu irmão. Isso é tomar atitudes visando apenas o resultado. Nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa, o pragmatismo, né? Fazer qualquer coisa, não importam os meios, importam somente os fins. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar a verdade do Evangelho. E eu já expliquei aqui que a centralidade do culto é a pregação da palavra. Porque quando a palavra é pregada, Deus está falando ao nosso coração. Então o que essas mulheres precisavam era de quê? De palavra pregada. Da verdade ser dita. Era isso que elas precisavam. A fidelidade bíblica não exige púlpito, mas requer clareza, requer humildade,
requer presença, não presença de investimento, mas presença no sentido de estar ali e estar disposto a explicar e a falar. Portanto, o povo de Deus deve proclamar com fidelidade, tanto em pequenos grupos, quanto em conversas informais. Terceiro fato que nós vemos nesse texto é que o Evangelho é eficaz porque Deus opera no coração. Veja o que é que diz o restante do versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. Ele diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. A conversão é um milagre da graça de Deus no coração do pecador. Essa é a ação de Deus abrindo o coração do pecador para que o pecador venha crer, para que ele venha ter fé. Quando diz aí, o Senhor lhe abriu o coração, esse verbo traz um entendimento, o mesmo entendimento que está lá em Lucas capítulo 24, 45, quando diz: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. É um verbo que indica então uma intervenção sobrenatural sobre o indivíduo. Agora escute isso. O nome que nós damos a esse processo é regeneração. Regeneração. A regeneração é um ato soberano de Deus, no qual o Espírito Santo de Deus concede vida ao pecador que outrora estava morto em quê? Em seus delitos e em seus pecados. Concede vida a este pecador que estava morto, fazendo com que ele nasça de novo e seja habilitado a crer na palavra de Deus. Quando o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia, quer dizer que o próprio Deus trouxe sobre Lídia uma nova disposição interior que a capacitou a responder em fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Então, o homem pecador, ele só responde positivamente, ou seja, em fé e arrependimento, ao Evangelho, se ele for regenerado. É por isso que o texto está dizendo que quem abriu o coração foi quem? Foi Deus, foi o Senhor que abriu o coração. Quem habilita os homens perdidos, homens e mulheres, a crer, é Deus. É Deus quem faz isso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a conversão não depende da minha eloquência ou não. A conversão do indivíduo não depende de nós falarmos bonito ou não. A conversão não depende, então, de outros meios que são utilizados por aí afora para que a mensagem seja pregada. Não depende disso, porque não foi a eloquência de Paulo que transformou a vida dessa mulher. Foi a ação do próprio Deus que abriu o coração dessa mulher para crer. Lídia, então, descrita como temente a Deus, e a ideia de temente a Deus que está aí no versículo 14, é para dizer que ela era como uma prosélita, ou então uma simpatizante do judaísmo, mas ela mesmo assim ainda precisava de salvação em Cristo Jesus. Mesmo sendo cumpridora das tradições judaizantes do judaísmo,
mesmo sendo cumpridora das leis do judaísmo, mas é uma mulher que precisava de salvação. Porque no judaísmo, a salvação ela não é por fé, ela é por obras. Aí eu gosto sempre de dizer, tem gente aí que se diz crente, mas quer ser judeu. Luta para ser judeu. Usa até as roupas do judeu. Se eu fosse depender de uma roupa do judeu para ser salvo, eu ia ser salvo jamais. Eu até uma vez ganhei um kippah de uma pessoa que foi para Israel, lembrou-se de mim, trouxe, mas só Deus sabe onde é que está esse negócio. Tanta mudança que eu já fiz. No judaísmo, meus irmãos, a salvação é por obras. É por isso que a igreja precisava ser transformada. Para entender que Cristo cumpriu todas as coisas. Essa é a importância da epístola aos Hebreus. Mostrar àqueles crentes judeus que estavam em perseguição que eles não podiam voltar para o judaísmo. Não podiam abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E isso nos chama a atenção, meu amado irmão, preste atenção. Isso nos chama a atenção para entendermos que piedade religiosa não substitui novo nascimento. Como assim, pastor? Boas obras, obras de caridade, boas ações, não substituem um novo nascimento. Porque você deve conhecer pessoas que têm boas obras. Não é verdade? Com certeza. Mas que não nasceram de novo. E só o que salva é o novo nascimento. Então pode ter muita gente fazendo boas obras. Eu vou até corrigir o que eu disse, porque boas obras só partem de um coração transformado. Podem ter muitas pessoas fazendo as boas ações. A gente acha bonito, tá? Boas ações. Mas as boas ações não substituem o novo nascimento, ou seja, não trazem salvação. O movimento é contrário. Não é boas obras para vir a salvação, é o contrário. Salvação, novo nascimento, para que haja de fato boas obras, frutos que comprovam o novo nascimento. E isso é importante, porque tem muita gente enganada, achando, não pastor, pois pronto, pois eu faço só boas ações, eu dou esmola, eu ajudo fulano, eu faço isso aqui, e não sei o que, eu sou voluntário e tal, mas não é convertido, não serve, não é salvo, não nasceu de novo, não foi transformado, não foi regenerado, não foi justificado, não vai subir. Meus amados irmãos, quarto fato que nós vemos nesse texto é o seguinte: o Evangelho ele forma comunidades vivas e generosas, porque a fé verdadeira ela se manifesta em frutos de arrependimento. Os apóstolos chegaram em Filipos, foram até aquela beira do rio, encontraram aquelas mulheres, foram porque souberam que era lugar de oração, encontraram aquelas mulheres, falaram do Evangelho, Lídia se converteu porque o próprio Deus abriu o coração dela, e olha o que ela faz quando ela se converte. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa
nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Primeiro fruto de arrependimento. O texto do versículo 15 inicia dizendo que não foi batizada somente Lídia. Foi batizada também toda a sua casa. Isso mostra, meu amado irmão, a influência relacional da fé. Evangelização, ela não é só falar para pessoas que nós não conhecemos. Evangelização é falar para as pessoas que nós conhecemos também, que conhecem o nosso viver. Foi assim com o carcereiro também. A partir do versículo 27, na exposição posterior, nós vamos tratar disso. Ele e todos da sua casa foram transformados, foram batizados. Foi assim com Cornélio, quando encontrou com Pedro. Ele e aqueles que estavam em sua casa foram batizados, foram transformados. A evangelização, meus amados irmãos, também está ligada às relações que nós temos com as pessoas que nos cercam. Então, o primeiro fruto de arrependimento é falar da mensagem do Evangelho. Se você é transformado, se converter, e você não fala da mensagem do Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, algo está errado nisso. Porque o primeiro fruto é exatamente esse, como a mulher samaritana. E depois que Jesus fala todas as coisas, ela sai para dizer na cidade o que Cristo tinha feito na vida dela. O batismo dessa mulher e daqueles que estavam em sua casa, então, acontece sem delongas, mas com grande significado. Até que ela demonstra um outro fruto de arrependimento, quando ela diz: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. A palavra que está aí, o verbo que está aí, tem um significado quando ele diz nos rogou, dizendo, o significado aí é de insistir. Por isso que ele diz no final que foram constrangidos a isso. Lídia não somente se converteu, mas ela insistiu com humildade, porque ela diz: se vocês me consideram fiel, mas ela insistiu para que ela pudesse servir ao Evangelho com a sua própria casa. Então a casa de Lídia se torna como que um projeto embrionário do que mais na frente vai ser chamada de igreja de Filipos. A mulher se converteu e ali mesmo surgiu um ponto de pregação, uma congregação. A fé que é verdadeira, que é autêntica, ela gera frutos visíveis, frutos de generosidade, frutos, como está aqui, de hospitalidade, frutos de abertura à comunhão. Isso que é uma fé verdadeira. Quais as implicações, meus amados irmãos, desse texto para as nossas vidas? A primeira delas: submeta-se à direção soberana de Deus na missão. O apóstolo Paulo, ele não foi a Filipos por conveniência, ele nem tinha planejado isso. Ele foi por uma ação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo que impediu ele de pregar na Ásia, versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo, e direcionou ele à Macedônia, trazendo aquela visão do varão
macedônio que apareceu para dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a soberania de Deus nas missões ela é clara. Deus conduz os seus servos para onde Ele deseja agir através desses servos. Então, primeira coisa, quando você for fazer seus planos, submeta os seus planos ao Senhor, à vontade de Deus. Planeje, mas tenha o coração rendido à vontade de Deus. Não planeje as coisas já afirmando sim, não, porque pode ser que Deus diga não. Você vai fazer o quê? Pratique o ato de buscar a direção de Deus através da oração. Para que você saiba se essa é a vontade de Deus. Eu falei sobre a vontade de Deus aqui várias quartas-feiras. Várias. Falamos aqui sobre indicadores para saber quando é vontade de Deus e quando não é. Foi assim. Submeta os seus planos ao Senhor. Tenha uma missionalidade intencional, se submetendo ao Senhor. Não espere para falar do Evangelho. Nos locais onde você passa, nos locais onde você trabalha, nos locais onde você tiver a oportunidade para falar, fale do Evangelho. Porque só o que tem aí nesse mundo são pessoas derrotadas, depressivas, cheias de problemas, cheias de transtornos, necessitadas de vida, pensando em se matar. Esse é o tipo de gente que está aí. Você passa e vê a pessoa sorrindo, falando com você, você não sabe, ali é uma casca. Porque por dentro a pessoa está destruída, porque ela está morta em seus delitos e em seus pecados. Precisa ouvir a verdade do Evangelho. Mas pastor, quando eu falo, a pessoa se irrita. Então, espere um pouquinho, você fala de novo. Não perca a oportunidade. Pastor, eu sempre eu vou dizer, como eu vou dizer? Eu vou chegar na pessoa e vou dizer: o princípio criou Deus, os céus e a terra. Não, meu filho. Nas suas orações você diga ao Senhor: Senhor, me dê oportunidades. E me ensine a falar o que precisa ser dito. Nem que você abra a boca para dizer: Deus, meu plano para a sua vida. Tem medo de salvação ou de destruição. Um dos dois. Mas fale do Evangelho. Seja intencional. Seja intencional. E demonstre esse Evangelho com a sua vida. Demonstre com a sua vida. Pare de estar fazendo as coisas com jeitinho, fazendo as coisas com desonestidade, fazendo as coisas pulando etapas, fazendo as coisas que envergonham o nome de Deus. Não faça isso, porque você vai cair, você vai à derrocada. Porque você está envergonhando o nome de Deus. A segunda implicação desse texto para nós, meus amados irmãos: não despreze os pequenos encontros e as pequenas conversas. Paulo começa a missão ali naquela região da Europa, em Filipos, não com uma multidão, com um grande templo, com uma grande sinagoga, mas exatamente com um pequeno grupo de mulheres às margens de um rio, fora dos muros da cidade. E foi esse encontro que, pela graça de Deus, resultou no estabelecimento de uma igreja na cidade de Filipos. E uma excelente igreja. Porque a epístola de Filipos é conhecida como a epístola da alegria. Abre Filipenses, perdão.
capítulo 1, por favor. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Mais para frente. Capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Encontraram? Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Veja como é que Paulo está falando desses irmãos. Então, através de um pequeno encontro com algumas poucas mulheres, o resultado foi isso. Uma boa igreja foi firmada, foi fundada ali na cidade de Filipos. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, cultive os seus relacionamentos. Não seja uma pessoa fechada, não. O pastor não gosta de falar com ninguém, pois está difícil, meu irmão. Está muito difícil, porque Deus não criou os seus filhos para viverem só, sem falar com ninguém. Não existe isso. Cultive os seus relacionamentos e faça desses relacionamentos profundos, para que você fale da palavra de Deus, para que você exorte, para que você encoraje, desenvolva, meu amado irmão, a prática de escutar compassivamente as pessoas. Eu não suporto o fulano quando vem falar. Porque Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. E aproveite e se perdoe também. Há registros históricos de missionários que começaram grandes movimentos evangelísticos simplesmente visitando viúvas, visitando lavadeiras, assim como Paulo visitou esses lugares. Não despreze os pequenos encontros. E a terceira aplicação para nós sobre esse texto: faça da sua casa um centro de discipulado e de serviço ao Senhor. Lídia, logo após a sua conversão, ela abre a sua casa aos apóstolos, insiste para que eles fiquem ali, e a sua residência se torna um centro de hospitalidade, de discipulado e missão, porque se torna a primeira igreja. E mais, depois que eles saem para evangelizar outras pessoas e são presos e depois estão retornando, eles vão novamente e passam lá na casa de Lídia. Ali virou um ponto de apoio do evangelho e da missão.
capítulo 16, versículo 40, veja o que diz. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então, a casa de Lídia passou a ser um centro da missão, de hospitalidade, de evangelização, de discipulado, onde as pessoas se reuniam ali. Por isso, meu lado irmão, transforme a sua casa num espaço missionário. Convide pessoas para estar com você e você aproveita e fala da mensagem do Evangelho. Às vezes a gente quer viver muito por uma bolha, sabe? Eu não quero importunação com ninguém. Meu filho, em primeiro lugar, a vida não é nem sua. Quem não é sua, porque não foi você que conquistou. A vida que Ele deu foi Deus. E você tem que viver para a glória de Deus. Então faça isso. Abra a sua casa para você falar da mensagem do Evangelho. Pastor, vou botar gente que eu não conheço. Não, meu filho, você vai botar quem você conhece. Crie os relacionamentos, comece a falar da mensagem do Evangelho, chame para tomar um café e fale de Bíblia de novo. Até se converter. Tem uma mulher que trabalha na casa da minha mãe. Uma bênção, ela está há mais de 10 anos lá. Ela é nova. Mas ela chegou lá, ela não queria nem saber de crente. Trabalhava lá porque a gente trabalha agora, né? Eu aposento, né? Eu ganho. E aí minha mãe, ó, ia falando. Sentava para conversar e ia falando. E ela falava da luta dela, que agora é nossa irmã em Cristo, falava da luta dela, a minha mãe dizia, mas é assim, não sei o quê. E orava, e falava, e orava, e falava. A mulher se converteu. E ela se converteu no Pentecostal, meu amigo. Eu não sei se ela prega, mas ela canta, ela faz tudo, ela faz vigia, ela evangeliza. A mulher é um trovão, é uma bênção. Meus irmãos, nós vivemos é para a glória de Deus, não é para nós, não. E ele tem que fazer isso. Tem que fazer isso. A gente tem que fazer tudo na casa da gente. A gente tem que chamar o povo para ouvir a palavra de Deus na casa da gente. A gente tem que promover o reino de Deus na casa da gente. É assim que ele funciona. Eduque os seus filhos na palavra. Transforme sua casa no centro discipulado. Então, evangelize os seus filhos lá na sua casa. Tenha o momento de você falar da palavra de Deus. Eu fico feliz porque eu vejo que parte das nossas crianças, até cantar as músicas, já cantam. E tem que evangelizar mesmo. Tem que falar da palavra de Deus constantemente. Eles têm que aprender. E vão aprender com a graça de Deus. Mas você tem que falar. Você tem que ser intencional. Você tem que valorizar, quando estiver na mesa, falar da palavra de Deus. Para você evangelizar os seus filhos. Transforme a sua casa num centro de discipulado e de serviço ao Senhor. Deus, em Cristo, através da sua palavra, continue a nos edificar para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos, meus amados irmãos. Bendito seja Deus, a sua palavra pregada e anunciada ao nosso coração esta noite. Nada acontece por acaso. Nosso Deus, Deus da providência, guia todas as coisas. Guiou um dia para que ouvíssemos esse Evangelho, assim como temos ouvido até o dia de hoje. Um dia que transformou o nosso coração. E agora então nós
somos dele, somos seu povo, ele é o nosso Deus. Dentro desse intuito, nós cantaremos o hino de número 299, que diz renovação. Senhor Deus, então, assim, nos fortaleça, nos dê da sua plena graça, renove o nosso vigor e vivifique as nossas almas. Amém. Leiamos todos juntos a pergunta de número 65 do nosso breve catecismo de Westminster. Leiamos. O que o quinto mandamento proíbe? O quinto mandamento proíbe que negligenciemos ou façamos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Amém. Eu convido o reverendo Heraldo para que assim possa fazer a oração final, em seguida impetrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor nosso Deus, bendito, eterno e soberano Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, por chegarmos até aqui. Havendo nós dispensado de nossa voz, de nosso clamor, diante do Senhor, e aqui ouvirmos da Tua voz, da Tua palavra. Temos este privilégio, Senhor, de no dia do Senhor estarmos reunidos em Tua casa, experimentando, Senhor, da Tua graça, mas também do Teu poder sobre nós, nesse serviço de adoração bendita ao Senhor nosso Deus. Bendizemos o Teu nome, Senhor, pela graça derramada sobre nós, em nos fortalecer através da Tua palavra, em podermos nós dedicarmos a Ti daquilo que recebemos do Senhor, devolvemos aquilo que das Tuas mãos recebemos. E aqui, Senhor, somos edificados e fortalecidos através desta palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, porque muitas vezes não nos importamos com esta missão, que não é uma atividade da igreja, mas sim a identidade da igreja. Muitas vezes não somos intencionais. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, capacita-nos, aviva-nos, Senhor, conforme a Tua palavra,
para que cada vez mais falemos da verdade do Evangelho, falemos da graça do Senhor, falemos de que de fato a palavra de Deus nos esclarece que há solução para os problemas humanos em Cristo Jesus. Falemos que é necessário, é urgente que os homens se reconciliem com o seu Criador. Porque havendo se reconciliado, haverá então novo nascimento, regeneração, justificação e santificação. Transformação de vida para a glória de Deus. Usa-nos como teus instrumentos. Usa-nos, Senhor, como diz a tua palavra, enquanto igreja do Senhor, como coluna e baluarte da verdade, que fala desta verdade. E usa-nos entre os nossos irmãos, os nossos parentes, Senhor, para falarmos desta verdade bendita. Desperta-nos a orarmos, Senhor, pela vida daqueles que nos cercam e que ainda não se renderam ao teu senhorio, a fim de que o Senhor venha agir soberanamente sobre eles, colocando o Senhor no lugar certo e na hora certa, para que eles sejam alcançados para a glória do nome do Senhor. Pai, nos abençoa nesta semana, e mais esta semana, nos dando a graça de podermos cumprir com os nossos afazeres, nos fazendo, Senhor, prosperar em tudo aquilo que empreendermos para a glória do Senhor, e nos lembrando de que em tudo que fizermos, devemos fazer como ao Senhor, como fazendo ao Senhor, e que nessas coisas todas o Senhor seja glorificado. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos. Edifica, Senhor, os nossos lares, os casamentos, os relacionamentos, Senhor, para a glória de teu nome. Cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, todos eles, Senhor, todos eles, que o Senhor restabeleça a saúde de cada um deles. O Portela Júnior e sua família, Senhor, do Davi também, dá graça para que eles tenham a sua saúde restabelecida e os tratamentos sejam conduzidos a bom termo, e que eles venham, Senhor, assim como alguns aqui já estão, restabelecidos a sua saúde, retornarem à nossa comunhão, estarem aqui em nosso meio, se alegrando na presença do Senhor nosso Deus. Nos leva para casa em paz, debaixo do teu paternal cuidado. E agora, meus irmãos, fiquem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e bendito Pai, e as santas e benditas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre todos nós que aqui estamos, sobre todo o povo de Deus, aonde quer que estejam, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quero saudar aos que nos visitam pela primeira vez. A nossa irmã Gardênia já veio, né, domingo passado, e agora trouxe outros parentes, amigas e irmãs de Cristo, trouxe outras servas do Deus Altíssimo. Bendito seja Deus. Como é seu nome? Sheila e Raniele. Sejam bem-vindas, que o Senhor as abençoe e as prospere em tudo que empreender para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, nossas atividades regulares
quarta-feira, nossa reunião de estudo bíblico e oração às 19 horas, tratando sobre resolução de conflitos. E acho que quarta-feira nós vamos falar sobre como chegar no cerne do problema, do conflito. Domingo, nossa escola dominical às 9 horas da manhã e nosso culto solene às 18h30. Quero dizer aos irmãos, sábado tem alguma coisa marcada? Quero dizer aos irmãos, no que concerne a escola dominical, o seguinte: se os irmãos preferirem, tragam alguma coisa para os seus filhos pintarem, ou, não sei, enfim, fazerem o que eles gostam de fazer, para que eles fiquem à vontade aqui, tá bom? Nós vamos, com a graça do Senhor, hoje nós fechamos o portão ali, mas no próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos fechar essa grade, deixar ela fechadinha lá com o ferrolho, vamos botar as cadeiras desse lado daqui, que eu quero saber se esse menino vão para esse corredor agora. Porque eu não quero que vocês percam a atenção completamente do que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo é muito importante, é decisivo. Não que os outros assuntos não sejam, mas eu não quero que vocês percam a atenção por causa das crianças estarem brincando, elas estão brincando. Então a gente fecha essa parte da frente, as laterais e o portão de fora, e deixa eles soltos na buraquinha. Não estou brincando. Deixa eles soltos aí, vão lá no jardim, volta, é assim mesmo. E a gente aprendendo da palavra de Deus. Tá bom? Mas se você quiser trazer, você traz pincel, traz lápis de cor, se bem que aqui já tem, né? Mas se quiser traz uma coisa para ele comer, o bichinho está com fome, meu Deus, e você ali segurando na barraca, ali você pé, o menino com fome. Não, meu filho, traga uma madeira, traga um biscoitinho, deixa ele comer, não tem problema. Tá bom? O sendo loucura, o culto é diferente, mas também não pode deixar com fome. Mas se Deus permitir, a partir do domingo a gente vai fazer assim, domingo de manhã. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós não temos mais outros avisos. Se tiver, eu vou lembrar e botar no grupo. Tá bom? Como eu falei hoje de manhã, as Bíblias eu vou seguir com o pedido dessa semana. Tá bom? Se Deus assim permitir. Então, conforme o pedido for correndo, eu vou informando os irmãos data, quando é que chega, então bonitinho. Ok? Oração silenciosa, então, estamos despedidos ao nosso momento de comunhão ali atrás.